Pai do Senhor, homem de Deus. Ontem não deu para ir aí. Ontem não deu para eu ir aí, porque a vigília que teve aqui na sexta, aí a gente foi dormir tarde, sabe? Aí não deu para ir aí não. Mas amanhã eu vou, viu? Amanhã. Pode ser ovo, Anúbia. Pode ser ovo, irmã Isabel. Vão assistir aí hoje pelo Face, né? Melhor para vocês. Glória a Deus. Só está chegando para a gente começar. Irmã Sônia, Pai do Senhor. Mãe do céu, a Pai do Senhor, irmã do céu. Amém. Diego, Diego. Deus te abençoe, Diego. Pai do Senhor, Eliel. Como é que tá, Arthur? Tá bem, graças a Deus. Tá, já. Só acorda amanhã agora, é? Oi? Só acorda amanhã agora? Só acorda amanhã. Coisa boa, né? É bom demais. Hein? É. Ele só acorda no outro dia, só se acordar mesmo, mas... Você vai acordando mais tarde e vai dormir só de madrugada. É, aí é complicado, né? Pessoal do Face, estamos já começando. Graças a Deus, você que está chegando. Tá certo? Irmão Humberto vai assistir por aí também. 18h40 nós iniciamos. Já vai abrindo aí sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20, a partir do 10. Já deixo marcado aí, João 20, verso 10 em diante. Joga ali mais forte, não está pegando o botão mais. Em cima do sofá, esse dá, não pôr o sofá mais para lá, aí não, aí vai cair. Vamos dar o capacete. Oi. Estou pelo Face. João capítulo 20, verso 10, aos irmãos que estão nos acompanhando aí, a paz do Senhor, irmã Jeane Borges.
João capítulo 10, Joselane, Cristiane, Pai Senhor. João capítulo 10, capítulo 20, verso 10. Pessoal chegar aqui, mais uns 5 minutinhos, vamos louvar a Deus, orar, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome dEle, exaltar. O som do pessoal do Face tá bom, tá? O som tá bom aí, o pessoal do Face está ouvindo direitinho, sem problemas. Pai do Senhor, Manuel Messias. Hoje nós estamos... Amém. Tanto por Dito Smith e pelo Facebook. Liliana. Graças a Deus. Queridos, o livro do evangelista João, o Evangelho de João, capítulo 20, verso 10, diz o seguinte: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltarei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Verso 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Amém? Glória ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Pai do Senhor, irmã Helenilda, vamos fazer uma breve oração e logo em seguida estaremos louvando porque Ele vive. Deus Pai Todo-Poderoso, neste dia, Senhor Deus de Páscoa, nós glorificamos o Teu nome por Tua ressurreição, pelo Teu poder, Senhor Deus, sobre a morte, porque a morte não pôde conter o Senhor nas trevas, não pôde conter o Senhor, Deus amado, ali morto, porque Tu vencestes a morte, Deus amado. Obrigado, Senhor Deus, porque o cristianismo é a única religião, Senhor Deus, a qual o sepulcro do nosso líder, que és Tu, Senhor, está vazio, nos garantindo, Senhor Deus, a esperança e a certeza de que em breve estaremos juntamente contigo nos céus. É o Senhor que nos garante a eternidade e através, Senhor Deus, de
de olharmos para o túmulo vazio de Cristo, nós podemos ver, perceber, Deus amado, que ali também existe esperança para o perdido. E para nós que já somos salvos, nós glorificamos o Teu nome. E nesta noite, Senhor Deus, nós queremos fazer um memorial a Ti, Pai, da nossa libertação, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar junto. Cristina, meu amor. Porque Ele vive. Amém? Posso crer no amanhã. Seu Filho amado para salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, erro não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, erro não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus. Graças damos ao Senhor pelos seus feitos, por suas maravilhas em nossas vidas. Houve uma batalha no mundo espiritual naqueles dias. E Jesus saiu vencedor. E ela é contada mais ou menos assim. Para sempre Ele vive. Aleluia. Bendito és tu, Senhor Deus. Glórias a teu nome, Pai. O universo chora, o sol se apagou, ali estávamos, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandona
meu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abrir, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu da sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abrir, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós cantamos aleluia aqui nessa noite, Senhor, por tua vitória na cruz. Cantamos aleluia, Senhor Deus, a ti, meu Pai eterno, porque tu venceste, Senhor Deus, a morte, garantindo a cada um de nós, Senhor Deus, a vida eterna. E nós aí podemos declarar: cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, ele venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. A palavra de Deus diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Temos visto, irmãos, os sinais de Deus nesses dias, a preparação para a vinda do Cordeiro. E não se engane, meu irmão e minha irmã, Jesus está próximo de vir nos buscar. Esta semana, com um vulcão muito conhecido mundialmente, Krakatoa, na Indonésia, a penúltima vez que ele havia entrado em erupção, causou uma tsunami. Foi no final do ano.
E recentemente ele, sexta para sábado, ele entrou em erupção novamente. E ali ele lançou vapor e cinza a cerca de 15 quilômetros acima para o céu. E não só ele, mas mais 10 vulcões também entraram em erupção ao redor do mundo. Nós nunca tínhamos visto países ricos, desenvolvidos, entrar em quarentena. Países pobres e países ricos falando uma mesma língua, uma só língua. Países que detêm a tecnologia, talvez a melhor medicina, se rendendo a um vírus e se unificando aos demais. Eu assistia e ouvia uma pregação de pastor Josué Brandão. E ele fez uma exclamação dizendo o seguinte: não se espante ao acabar essa pandemia, esse isolamento, surgiu uma proposta de um governo unificado no mundo, que aí sim será a introdução para a vinda do anticristo. Consequentemente, agora vem Senhor Jesus. Nunca fez tanto sentido, né, para nós nesses últimos dias. Nós vamos declarar que Ele é a nossa luz, a nossa força. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, e manda a luz, segurei tua, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei,
Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é tempo de mudança, é tempo de quebrar as cadeias, é tempo de renovar, é tempo de restaurar. Amém? É uma canção de Audacélia, Voar como Águia. Medite nessa letra dessa música. É tempo de quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar. Dele vou depender. Sua face eu vi, mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver. A verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar com o vento, vou fluir como um rio e cantar com os anjos, escalar a montanha e andar. Sacrifiquei meu tesouro, meu amor, meu natural. Não via mais meus pés no chão. Então ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar com o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor.
Glória a Deus, aleluia. Bendito és o Deus Todo-Poderoso. Deus, a Ti nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração nesse instante. Pedimos que Tu esteja recebendo como oferta e aroma agradável a Ti. Irmãos, nesses dias de isolamento social, nós vamos entender que a nossa luta não é contra a carne e dominadores deste mundo. É triste de ver que nós estamos passando por esse momento de isolamento, de pandemia, mas que o alvo desses homens, aqueles que estão sobre nós, que nos governando como autoridades, não tem sido o medo, né, ou o cuidado com a vida, mas tem se aproveitado politicamente. Tem se aproveitado politicamente da situação. E aí a gente percebe que não é apenas um coronavírus, não é apenas uma infecção, mas um aproveitamento, né? Então devemos permanecer em oração, intercedendo, para que Deus venha agir ao nosso favor, ao favor daqueles mais necessitados. Quando eu digo ao nosso favor, não é em particular para você, para mim, não. É em favor de toda a nossa comunidade cristã, evangélica, né? Dos salvos, dos santos, daqueles que Deus verdadeiramente nos alcançou. E aí, queridos, isso tudo está acontecendo e tem um propósito, Deus tem permitido, fato é, e que nós devemos permanecer firmes na nossa fé, permanecer firme naquilo que temos crido, para que Deus possa continuar aperfeiçoando a obra que Ele começou em nós, né? Hoje é um domingo de Páscoa, subtende-se que a sexta-feira Jesus Cristo havia morrido e que hoje Ele ressuscitou, tá? E que foi uma sexta, ressuscitou no domingo. E muitos comemoram a Páscoa de uma maneira, vamos dizer assim, errada, né? Com aquela ideia, o coelho da Páscoa, o ovo de Páscoa, não é isso? E nós, cristãos, entendemos que a Páscoa, a própria palavra, ela representa, né, uma passagem. A Páscoa, ela representa para nós a libertação, a saída do cativeiro para a libertação, né, referindo-se ali ao Egito, quando o povo de Israel o povo judeu estava ali cativo no Egito, e o Cordeiro Pascual, ou seja, a última ceia que Jesus celebrou, foi justamente no domingo de Páscoa, fazendo-se ali, antes da sua morte, obviamente, né? Era no período da Páscoa. E a última ceia justamente para nos lembrarmos da sua morte e, obviamente, da sua ressurreição. Tá certo? E é sobre isso que eu gostaria de estar conversando com os irmãos nessa noite, falando sobre Páscoa, morte ou libertação. Lembrando que esse texto aqui não é meu, esse texto aqui é do reverendo Hernando Dias Lopes, tá? Todo o crédito que seja dado a ele, mas são palavras que expressam verdadeiramente aquilo que eu gostaria de apresentar para os irmãos
porque tem um conteúdo bastante enriquecedor. O texto base nosso vai ser o livro do Êxodo, capítulo 12, verso do 1 ao 51, ou seja, todo o capítulo, mas nós não vamos estar fazendo a leitura aqui desse capítulo por inteiro nesse momento, mas vamos estar lendo ao longo da mensagem, nós vamos estar trazendo os versículos e estar fazendo leitura rápida de cada versículo no bloco para poder a gente entender melhor. Amém? Então, Deus esteja abençoando as nossas vidas e que façam com que a gente possa entender melhor essa palavra. Tá? Não existe uma forma de entendermos a Bíblia se não for com o pedido de orientação do Espírito Santo das nossas vidas. É Ele que faz com que nós venhamos entender o que verdadeiramente está escrito em sua palavra. Então, eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos, na verdade os 3 primeiros, para que a gente possa ter entendimento, para pegar o fio da meada, vamos dizer assim. Disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos entender melhor isso aqui. A mesma noite da morte para os egípcios foi a noite de libertação para os hebreus. Para uns o juízo, para outros a salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação foi o sangue do Cordeiro. Israel estava debaixo do chicote do carrasco, não apenas com as costas debaixo dos açoites, mas também com os pés no barro e as mãos calejadas no trabalho. Eram 430 anos de amargura e escravidão. Deus ouve o clamor do seu povo e envia um mensageiro com uma mensagem expressa a Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó endurece o coração e oprime ainda mais o povo hebreu. Deus enviou dos céus 10 pragas, exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito, quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar as pirâmides milenares e tirou o seu povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Um golpe final de Deus foi a matança dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga. O único meio de salvação daquele dilúvio de juízo era o sangue do Cordeiro. Não havia outro meio de livrar aquele povo. A morte visitaria o palácio, as choupanas, os pobres, os ricos, os velhos, as crianças. O anjo do juízo passaria à meia-noite, onde encontrasse o sangue, passaria por cima, mas onde não viesse o sangue, ou não visse o sangue, o primogênito morreria inapelavelmente, ou seja, sem dó e sem piedade. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A noite de terror dos egípcios
foi a noite de libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, salvação para seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel se tornou livre para servir a Deus. E aí perguntamos, pastor, um novo calendário. O capítulo 12, aqui que acabamos de fazer uma breve leitura dele, é talvez o mais solene e importante de todos os capítulos, ou todo o livro do Velho Testamento. Ele registra a instituição da Páscoa, o sacrifício da Páscoa, inaugura um novo calendário. Observe que no verso 2, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Êxodo, é o pessoal do Face, viu? Capítulo 12 do Êxodo. Verso 12 diz, este mês vos será o principal dos meses. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali, deixariam de ser escravos no Egito para serem peregrinos na terra que Deus havia prometido. A Páscoa era o memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma vida nova, uma vida livre. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Ele perde a vida. Mas a conversão não é o fim da vida, e sim o fim de uma escravidão. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar como ser livre rumo a Canaã celestial. A Páscoa foi o começo de uma vida extremamente nova na presença de Deus. Livre, remidos, esse povo agora se torna a nação de Israel, torna-se um povo separado por Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova janela e um novo destino. Eu acho interessante olharmos e vermos que nós estamos aqui no dia 12 de abril de 2020, exatamente às 19h15, e todo mundo, eu estou me referindo à questão global, não estou me referindo só àqueles que me ouvem ou que me escutam, mas todo mundo hoje comemorou a sua Páscoa em casa. Deus não tem permitido de estarmos reunidos como igreja no templo, mas passando esse período de isolamento, para que venhamos lembrar ou tirar lições de que estamos vivendo um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e com um destino único. Um novo começo porque Deus está dando oportunidade a muitas pessoas para poder rever suas questões espirituais, seus compromissos, suas prioridades, E chegando a um consenso, vai ver que existe um novo calendário. Por quê? Porque esse divisor de águas, essa pandemia, a ideia do coronavírus em 2020, a ideia de que ficamos isolados, tudo vai ser, a partir disso aqui é que nós vamos começar a lembrar, de como será os nossos dias e o que aconteceu de experiência aqui nesse passado recente.
Um novo compromisso, porque eu creio que o mundo ele não será mais o mesmo e, consequentemente, eu e você não seremos também mais o mesmo. Então, o nosso compromisso com Deus há de mudar, há de já ter mudado. Eu creio que o desejo do vosso coração hoje é outro em relação a Deus. Eu creio que o compromisso que você pede para ter com Deus a partir de agora, com certeza, não é mais o mesmo do que você tinha antes. Ou que você não esteja esperando tudo isso acontecer, acabar, passar, para você voltar a praticar aquilo que você praticava antes. Eu quero dizer, se você está com esse pensamento, você está enormemente errado. Uma nova jornada, porque vai se começar um novo trabalho, uma nova dedicação, uma sede que agora que tem aumentado. E o mesmo destino, ou seja, o mesmo destino é justamente voltar para a casa do Pai, voltar para caminhar livre para a Canaã celestial. A Páscoa, queridos, revela um projeto de Deus na redenção da família. Vejamos que aí no versículo, a partir do versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Na palavra de Deus, versículo 3, diz: fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, a Páscoa revela um projeto de Deus para a família. A família está no centro do projeto do Senhor. A família precisa celebrar a Páscoa junto. Por isso que hoje você talvez não entenda, mas hoje você está em casa celebrando com a sua família, com os seus. A família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Veja o capítulo 7, tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, na casa em que comerem, ou seja, debaixo do sangue. A família toda precisa se alimentar do Cordeiro. Verso 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos e ervas amargas a comerão. A família reunida, a família toda precisava celebrar esse memorial nas suas gerações futuras, para que eles pudessem entender. Isso está lá no verso 14. Olha o que diz o verso 14: este dia vos será por memorial e o celebrarei como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrarei para o estatuto perpétuo. Eu quero usar o exemplo de um casal, de uma família que nós temos aqui na igreja, e o Iliere, Jadeilson e Arthur. Arthur é o membro mais novo da nossa igreja, o mais novinho, vamos dizer assim, e Arthur hoje talvez ele não entenda o que é celebrar uma Páscoa em casa ou com uma família, ou até mesmo na igreja, mas os pais deles envolvidos com essa situação, vai repassar para ele o sentido da Páscoa, para que ele possa entender. Era isso que Deus estava querendo que o povo soubesse. O momento de estar reunido ali em família, fazendo a celebração da Páscoa, comendo a carne, comendo pães asmos, comendo as ervas amargas, porque tudo isso ia ter uma simbologia para frente, para o futuro, e que as outras gerações pudessem entender a importância da Páscoa. Hoje estamos aqui há 2020 anos do nascimento de Cristo e continuando celebrando a Páscoa. Esse é um memorial que não vai ser extinto, ele vai até o dia em que o Senhor voltar, o Senhor Jesus voltar. Então a família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. A família toda obedeceu essa ordenança divina. Nenhum judeu, nenhum hebreu ali que estava comprometido com o Senhor deixou de celebrar a Páscoa, deixou de passar no umbral da porta o sangue do Cordeiro e, obviamente, sair para a liberdade.
A salvação da família exige diligência dos pais. Por isso que o homem é o sacerdote da casa, Deus entendia isso. Então poderiam os pais deixarem seus primogênitos fora de casa naquela noite do juízo. Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nas vergas da todos os seus filhos debaixo do sangue, ou seja, guardados no Senhor. A salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. Imaginemos, queridos, se um pai dissesse: não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue, não vamos matar o cordeiro, não vamos sujar nossas casas com sangue, não acreditamos nessas superstições, né? Se assim tivesse feito, enfrentaria o inevitável juízo de Deus. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou, quando avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo. Quem não creu foi condenado e pagou com a morte. Perceba que se um pai imaginasse, né? Não queremos que o sangue seja passado de frente à casa, vamos passá-lo lá atrás ou por dentro da casa onde ninguém vai ver. Perceba, irmãos, não quero que, ele podia ter pensado, não quero que a minha casa seja diferente da casa dos egípcios. Seja assim, fizesse assado, aquela casa teria sido visitada pelo anjo do juízo. Aqueles que se envergonham do sangue do cordeiro não podem ser salvos pelo cordeiro. Percebe, irmãos, que estávamos vivendo uma época em que nós estávamos nos envergonhando de ser crente. Envergonhando muitas vezes não só pelo testemunho alheio, mas também pelo testemunho nosso. Nos envergonhava muitas vezes de não querer fazer aquilo que era dito nas igrejas, ensinado nos púlpitos. Era uma forma de negligenciar e dizer, eu não vou fazer. Perceba que eu sempre, como pastor, chamei a atenção daqueles mais faltosos, que era justamente para que não viesse cair nas garras da frieza, do esquecimento, da apostasia, para que pudesse voltar a fim de aprender, para que não chegasse o momento de estar negando a sua própria, ao Senhor. A comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Observe o verso 6. E os guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E todo o ajuntamento da congregação de Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, embora havia muitas famílias, era apenas uma congregação. Por isso que nós somos membros uns do corpo de Deus. O que ocorre com isso, meu irmão? O que ocorre com isso? Embora houvesse muitas famílias, era apenas uma congregação. Quando nos reunimos, Deus nos vê individualmente como parte do corpo, a igreja, mas somos membros uns dos outros. O que faz de Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro. Nosso vínculo é o sangue. É interessante observar, irmãos, que a função do sangue no corpo é de levar o oxigênio para as extremidades, levar o oxigênio, o coração bombeia o sangue que leva oxigênio para toda a área do crânio e desce até a ponta dos dedos dos pés para que venha haver ali irrigação, oxigenação, porque do contrário ali
perde a circulação e, consequentemente, aquilo ali vai apodrecer. É o sangue que nos liga. O sangue é o vínculo da igreja. É o Cordeiro de Deus que é o cabeça, mas estamos a ele vinculados através do sangue. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. O verso 3 e o verso 4 fala, que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias do mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos basta um cordeiro. A pergunta de Isaac a Abraão, onde está o cordeiro? Induziu um dos principais temas do Velho Testamento, enquanto o povo aguardava o Messias. A pergunta foi respondida finalmente por João Batista, quando ele está no Rio Jordão, e ali aparece o Senhor, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que a resposta de Abraão a Isaac foi, Deus proverá, mas Deus proveu o cordeiro. Filipe disse para o eunuco que vinha lendo Isaías 53, que o cordeiro era Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 8, verso 35. Paulo disse para a igreja de Coríntios que Cristo é o nosso cordeiro pascual, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, lá na sua primeira carta, em capítulo 1, verso 18 ao 20. João o vê nos céus e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Jesus, irmãos, meu querido, meu irmão, minha irmã, Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Enquanto o mundo não reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as coisas, calamidade, catástrofe, sofrimento, praga, fome, guerra irá acontecer. Mesmo que se levante aqueles que vão negar ao Senhor, mesmo que se levante aqueles que vão dizer que Ele não serve, que Ele não presta, mas mesmo assim vai chegar um tempo em que todo joelho vai se ajoelhar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor de todas as coisas. O Cordeiro da Páscoa, irmãos, é o Cordeiro sem defeito. O verso 5 diz, o Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, ou seja, o cordeiro será sem defeito. Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é o Filho de Deus amado, em que um pai tem todo o prazer. Ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi tão obediente ao Pai, a Deus Pai, que ele diz, a minha comida é fazer a tua vontade. Ele não amaldiçoou os seus algozes, ou não disse nada contra eles, mas como ovelha muda, foi para a cruz e intercedeu pelos transgressores. Ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele se manifestou para tirar os pecados, e não existe pecado nele. Até o seu traidor disse que ele era inocente. O Cordeiro da Páscoa, irmãos, é o cordeiro morto. Verso 7, versos 6 e 7, do capítulo 12 do Êxodo, diz, e guardareis até o 10º dia
ao 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, na casa em que comerem. O cordeiro da Páscoa, o cordeiro. É legal comemorar o nascimento de Cristo, mas não é a vida do cordeiro que salva. Não é o exemplo do cordeiro que redime. Não é a presença do cordeiro na família que livra da morte. O cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. É o derramamento do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo e os ensinos de Jesus. Outros põem na sua confiança nos seus milagres. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Mateus capítulo 20, verso 28, diz que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, capítulo 28, diz, e ele veio. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos vossos pecados. Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz, fosse morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Foste morto e com teu sangue, é o sangue de Jesus que nos traz a salvação. Jesus foi o nosso substituto, ele morreu em nosso lugar, sua morte foi vicária e substitutiva, ou seja, aquele dia lá na cruz, não era a cruz de Cristo, era a cruz minha e sua, eu sempre deixei isso bem claro lá na congregação. Ele morreu a nossa morte, para que nós viéssemos viver a sua vida. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Observe, irmão, olhe para você mesmo, nas suas orações, no momento em que você se encontrar de frente a um espelho, e observe que o quanto o seu pecado foi perdoado. O quanto o seu pecado foi perdoado lá na cruz, por Jesus Cristo. Porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a nossa iniquidade. O inocente morreu por culpado. Ele não era culpado de nada, o culpado éramos nós, mas ele resolveu morrer em nosso lugar. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Olha só, quando ele diz o verso 7, o verso 7, tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Não basta saber que o cordeiro foi morto. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do cordeiro aplicado nas nossas vidas. Deus disse, quando eu vi o sangue, passarei sobre vós. Percebe, irmãos, que precisava dessa ação de aplicação do sangue. O sangue teria que ser visível. Não bastava apenas matar o cordeiro, extrair o seu sangue, guardá-lo em uma vasilha ou derramá-lo e deixar acolá. Tinha que ser aplicado no umbral da porta. Você está entendendo? A aproximação da expiação precisa ser pessoal. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu preciso dar essa minha vida, essa entrega a Ele, para que esse versículo de Gálatas capítulo 2, verso 20, venha se tornar efeito na minha vida, venha se tornar efeito na sua vida. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. O sangue é sinal de distinção. Ou seja, o que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue. O anjo que vinha para causar o juízo, para provocar o juízo, ele só saberia quem era hebreu ou quem era egípcio pelo sangue que estaria
aspergido ou passado no umbral das portas, para que eles identificassem: aqui existe um povo santo, um povo hebreu, o Israel de Deus. Ali não existe, ali são os pecadores. Ele ia atingir aqueles que estavam em pecado, ou oprimindo Israel. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas: os que pertencem à igreja dos comprados pelo sangue da redenção e aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados. Não tem outra forma de analisar se não for assim, irmãos. O que vai importar naquele dia não é a sua religião, suas obras, seus méritos, seus dons, mas se você está ou não debaixo do sangue. Me refiro ao dia do juízo. O sangue é sinal de salvação. Onde o anjo da morte via o sangue, não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já foi feita. Só o sangue do cordeiro retinha a espada do juízo. Os filhos de Jacó não eram dos melhores que já existia, ou que já existiram, nem eram os mais habilidosos, mas também não eram os mais santos, nem os mais justos. Assim como eu e que você, às vezes, nos julgamos e contestamos a cada um de nós, ou você mesmo: eu não sou tão santo, eu não tenho tanta habilidade para fazer as coisas, eu não sou um dos melhores. Mas o que importa é que você está debaixo do sangue do Cordeiro. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Não importa se tem habilidade, não importa se é o melhor, não importa se é o mais santo, mas o importa é que já foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E sendo justificado, já não há condenação para ninguém. Ou seja, nenhuma condenação há. O sangue é sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz, e o significado da cruz é a substituição. Cristo vai e morre por nós. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo, em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sangue de Cristo temos segurança do perdão e de purificação. Aleluia. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Verso 8 ao 11 diz que aquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerei do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Aquele que que são salvos pelo sangue do Cordeiro, alimentam-se dele. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo à Canaã celestial. Cristo é o nosso alimento. Quando ele diz que eu sou o pão da vida, é sinal, irmãos, que não existe caminho ou não existe outra alternativa a não ser alimentar-se dele. E só se alimenta do Senhor, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, para que venha a ser fortalecido nele. Não existe nada que venha consolar, não existe nada que venha alimentar. É simplesmente você fazer uma opção de ter duas refeições. E eu vou utilizar aqui uma expressão do caldo de batata. Eu nunca tomei um caldo de batata, mas subentende-se que o caldo de batata não tem consistência, não tem propriedades alimentícias que venham fortalecer uma pessoa. Diferentemente de uma sopa, de um cozido, de uma carne guisada, uma galinha matriz, de capoeira,
uma feijoada, uma favada, como queiram, certo? Uma comida que venha a ser mais forte. Imaginemos que todas as vezes que você deixa de ir para a igreja, de ouvir uma mensagem, de ir para um estudo, você está fazendo a opção para tomar um caldo de batata, vai ser isso necessário para que você passe o dia. Eu tenho um amigo que ele sempre dizia que não existe nada mais comprido do que um dia de fome. Mais comprido do que um dia de fome. Ele sempre usava essa expressão. E aí eu imagino que você e eu façamos a opção para comer algo que venha nos sustentar. Então Jesus Cristo é esse alimento que nos dá substância, que nos dá força para chegarmos a Canaã celestial. O conteúdo da refeição, a refeição da Páscoa era feita do cordeiro assado, ervas amargas e o pão sem fermento. O cordeiro é assado no fogo. O nosso candeeiro sofreu na cruz. O nosso cordeiro sofreu na cruz. Fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído na cruz. As ervas amargas falam do sofrimento que deixaria no Egito e das provas que teriam pela frente. O pão sem fermento, ou os pães asmos, fermento simboliza a impureza, pecado oculto, falso ensino, hipocrisia, vida pecaminosa. A maneira de participar da refeição está ali no verso 11. A Páscoa precisa ser comida com pressa. Era hora de sair do Egito, era hora de sair da escravidão, era hora de ir para a libertação, prontidão para marchar. É uma comida que traz alimento, que traz um alimento fortificado, que verdadeiramente vai haver uma nutrição considerável para a vida daquelas pessoas. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Coloqueis a pressa. Deus tem pressa em tirar você do Egito, meu irmão e minha irmã. Deus tem pressa em lhe tirar do Egito. Faraó quis deter o povo. Sirvam a Deus no Egito, lá no versículo, capítulo 8, verso 25. Ele trouxe várias opções para que o povo ficasse. Fiquem perto. Lá no capítulo 8, 28. Fiquem os jovens. Capítulo 10, verso 10 e 11. Fiquem os rebanhos. Capítulo 10, verso 24 e 26. Mas Moisés não negocia. O Egito não é lugar para o povo de Deus permanecer. Ei, você que me escuta, Egito simboliza escravidão. Saia do Egito. Deus quer ver você livre. Deus quer ver você liberto das garras do diabo. Não sofra e nem faça opção para permanecer na escravidão. Liberte-se daquilo que lhe oprime, daquilo que você sabe que não é correto, daquilo que você sabe que não é santo, daquilo que você sabe que não lhe alimenta. Não procura fazer as tuas vontades carnais, não procura satisfazer os teus desejos carnais, mas sim entrega-se àquele que é digno de receber a honra e a glória e se santifique perante ele. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro vivo. Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz: aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está assentado no trono, que reina, aquele que diante de todo joelho irá se dobrar. Apocalipse nos aponta o Cordeiro que tem 7 chifres, onipotente, que tem 7 olhos, onisciente, o Cordeiro que voltará para julgar as nações. É esse Cordeiro que hoje nós estamos celebrando, dizendo que ele ressuscitou e que está próximo à sua vinda.
nunca esteve tão próximo à sua vinda. Conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Lá no versículo 26 e 28 fala disso. A nova geração que iria entrar na terra prometida poderia esquecer da amarga escravidão do Egito, bem como dos poderosos feitos e libertários de Deus. A celebração contínua da Páscoa era um instrumento pedagógico de Deus para manter viva na memória do povo a história da redenção. Aquilo que fazemos em nossas igrejas, em nossas congregações, presencialmente, todos os meses, celebrando a Páscoa, tem o intuito de que venhamos aprender para manter viva dentro de nossa memória, no nosso coração, a história de Deus que liberta o povo pecador. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. O Cordeiro foi morto, mas está vivo. Esse é nosso alimento. Somos responsáveis a instruir a nova geração a conhecer Deus, a amar a Deus e alegrar-se em seus poderosos feitos. Conte para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Lá no verso 43, 44, 45 e 48. Nenhuma pessoa pode alimentar-se de Cristo antes de ser liberto e salvo pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode fazer parte da Assembleia Solene do povo de Deus antes de reconhecer que precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Comer sem discernir o corpo é comer para o próprio juízo. Falava isso eu na última ceia. A circuncisão era o selo da antiga aliança. Com o batismo é o selo da nova aliança. Só aqueles que se arrependem, crê e são batizados, são introduzidos nessa bendita Assembleia dos Remidos. Tenham cuidado de celebrar a Páscoa com santidade. Ao celebrar a ceia do Senhor, precisamos examinar o nosso coração e a nossa vida. O fermento é um símbolo de pecado oculto. Começa pequeno, age secretamente, mas espalha-se rapidamente. Ele cresce e incha e infiltra em toda a massa. E não podemos associar iniquidade com ajuntamento solene. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, verso 8 diz: lançai o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, por isso celebramos a festa não como o velho fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. Amém, queridos? Quero terminar aqui. Deus que libertou o seu povo, Êxodo 12, 51 diz: naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Os israelitas saíram corajosamente do Egito, enquanto esses estavam sepultados aos seus mortos. Lá em Neemias capítulo 33, versos 3 e 4. 600 mil homens, 2 milhões de pessoas. O êxodo foi a maior demonstração de libertação de Deus na vida de Israel. É um símbolo da nossa redenção. A Páscoa, irmãos, deve levar-nos a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato todos os membros da nossa família ou todos da família estão debaixo do sangue. Meu pedido nessa noite é para que você, após essa mensagem, reúna-se com aquele que está ao seu lado, no caso, o cônjuge, os filhos, os pais, enfim, que todos reunidos façam ali uma reflexão acerca de como está a sua vida e se vocês estão debaixo do sangue do Cordeiro. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez para nós.
que Ele é, quem Ele é para nós. Ou seja, o culto familiar. O culto familiar. A pregação dentro de casa, para que os filhos venham entender que o fato de ir à igreja, que venha haver gratidão no seu coração, que venha haver adoração, que venha haver louvor, que venha haver júbilo, porque nós somos libertos, nós somos salvos, nós somos separados, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. Em nome de Jesus. Fica aqui a nossa reflexão sobre a Páscoa e que venhamos estar refletindo todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você nesse instante a curvar sua fronte, fechar seus olhos, abrir seu coração, para que eu possa estar orando com você nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos mais uma noite, Senhor Deus, de domingo, reunidos no Teu nome, virtualmente falando, distantes uns dos outros, Senhor Deus, mas ligados espiritualmente na Tua presença e ligados por Ti, porque somos membros uns dos outros, formamos o corpo do Senhor. E, Deus, nessa noite, noite de Páscoa, nós venhamos refletir, Deus, acerca da nossa salvação, agradecendo, obviamente, Senhor Deus, por um dia termos alcançado, Senhor Deus, em Ti a salvação, e o Teu sangue, Senhor Deus, que nos libertou de todo o pecado, que nos comprou, Senhor Deus, e pagou toda a nossa dívida, e que nos tornou pessoas livres. E o exemplo que nós temos ali no livro do Êxodo, capítulo 12, Senhor Deus, toda a trajetória de libertação, todo o proceder, meu Pai. E assim, Senhor Deus, venha ser um memorial para nós, entendermos, Senhor Deus, que um dia nós éramos escravos de Satanás, um dia nós éramos prisioneiros de Satanás, mas o Senhor nos libertou, e tem nos libertado, Senhor Deus, a cada dia, meu Pai, de impedirmos e venhamos pecar contra a Tua majestade, contra a Tua santidade. No nome de Teu Filho Santo Jesus Cristo, abençoa as famílias que aqui estão, abençoa as famílias, ó Senhor Deus, aonde este vídeo, Senhor Deus, venha a ser transmitido, meu Senhor. Que a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor, venha estar, Senhor Deus, sobre estas pessoas, em nome de Jesus. É assim que eu quero orar e abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, encerramos aqui mais este culto. Minha oração tem sido para que venhamos permanecer fortificados no Senhor, para suportar esses dias de isolamento social, crendo que em breve nós estaremos voltando às nossas atividades, voltar à nossa vida costumeira, rotineira, cotidiana, mas de forma diferente. Crendo que em breve nós estaremos juntos na casa do Senhor, ou seja, no templo, ali participando da ceia, trocando o cálice entre nós, para a glorificação do nome do nosso bom Deus. Que o Senhor venha te dar um final de domingo abençoado, que te dê um início de semana abençoada. Amém? Que você tenha a condição de suportar, esta que é a palavra, todos esses dias. E eu queria deixar aqui de púlpito, hoje o diácono Zenaldo está aniversariando, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, Zenaldo. Que Deus te visite poderosamente, e que o Senhor haja com misericórdia sobre a tua vida,
que te dê paz, que derrame sobre a tua vida uma unção nova e que te dê força mais e mais para prosseguir na caminhada juntamente com Ele, em nome de Jesus. Nós que somos da Igreja do Betel de Guarabira, temos a alegria imensa de termos o irmão como um irmão na nossa igreja. Quero dizer aqui e falar por todos os membros o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratos a Deus pela sua vida. Sinta-se abraçado por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Aos irmãos do Face, aos amigos do Face, aos que estão aí, eu quero abençoar a sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, mais uma vez, pela paciência de estar até o fim. Deus abençoe vocês.